motivo? Então, amados, eu quero que você abra a Bíblia lá em Gênesis, né? Nas primeiras páginas de Gênesis, tá certo? Existe aqui a gente vai ler um pouquinho do capítulo 1, tá? E eu vou trazer aqui a essência dessa história, né? De Gênesis, tá certo? E também nós vamos paginar um pouquinho a Bíblia, nós vamos lá para o Novo Testamento, porque eu quero que você entenda uma coisa, tá? O Antigo Testamento está para o Novo, assim como o Novo está para o Antigo. Um respalda o outro. Não existe a separação, essa divisão, apenas para que a gente possa entender. Né? Mas, amados, eles completam um ao outro. Tá certo? Então, não só nós vamos estar aqui no Antigo Testamento, né? Onde realmente vai surgir aqui a essência do Espírito Santo, como também a gente vai trabalhar no Novo Testamento. Eu vou pedir vocês também para abrir a Bíblia no Novo Testamento, porque eu quero também a igreja trabalhando junto comigo. Amém? Amém. Em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio Deus criou o céu e terra, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele se movia, ele pairava. Então, amados, nós já precisamos entender que a essência do Espírito Santo na face dessa terra é de suma importância, porque a ação do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo, ela já vem muito antes da terra existir na forma que ela está hoje, né? E eu quero que você entenda, amados, que tudo isso é pela fé, não é pela razão, mas é pela fé, é pelo que eu creio, amém? É pelo que nós cremos, amém. Isso que faz toda a diferença. Então, já começa aqui no capítulo 1 de Gênesis, né? O princípio de tudo, a história de tudo, a criação, Gênesis, né? Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito, amado de Deus, ele não estava parado, ele não estava estático. Esse Espírito de Deus, ele já se movia, ou seja, ele já estava fazendo, ele já estava agindo. Tá? Aí Deus vem agora, entra aqui na história e ele começa aqui já criando, né? A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Estava em trevas, tá? E quando Deus criou a luz, amados, é um princípio também que nós vivemos como cristão. E a gente precisa também entender isso, porque embora seja um estudo, eu vou também fazer uma aplicação para nós hoje, tá? Então nós precisamos também, amados, entender o seguinte: a luz, ela foi fundamental. Porque a luz, amados, estabeleceu uma ordem na terra. Que ordem? Quando a luz chega, quando a luz entra, as trevas vão embora. Você entende isso? Quando a luz entra, quando a luz chega, as trevas vão embora. Tá? A escuridão tem que sair. E nós precisamos entender isso. Por quê, amados? Porque nós precisamos entender que a luz de Deus está em nós. Nós somos luz, Jesus disse, né? Nós somos luz. E aí trouxe também a essência do sal. Mas como eu estou tratando aqui na questão da luz, nós somos luz, ou seja, não tem condição das trevas permanecer onde nós estamos, porque nós somos luz. E é uma ordem estabelecida. Quando Deus criou a luz, ele disse: haja luz e houve luz. Tá? E aí as trevas foram dissipadas. Amém? Amém. Então, amados, Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Tá? Mas aí, amados, Deus tinha um propósito. O propósito de Deus não eram as aves, não eram os animais, não era a estrela, não eram as águas, não eram os peixes. O propósito de Deus era criar um homem. Os pássaros cantam. Diz o salmista, eles louvam a Deus, eles cantam. Tá? Mas, amados, Deus queria criar algo que fosse, vou colocar aqui, muito mais forte na sua essência. E apenas um animal que está ali para cumprir ali o seu dia a dia, come para viver, né? Tá certo? Então Deus, ele não criou tudo isso, amados, para fazer parte da sua essência. Então depois que ele criou todas as coisas, amados, lá no capítulo 1, verso 23, diz assim: então Deus disse, depois
ele criou todas as coisas e viu que ficou bom. E aí, capítulo 1, verso 26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, o propósito de Deus era criar o homem, a sua imagem. Agora nós precisamos entender esse contexto do que significa ser a imagem de Deus. Porque se você entender esse contexto, e você não só compreender ele, mas você tiver convicção de que você é a imagem de Deus, a sua vida não pode mais ser a mesma coisa. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador pela fé, tá? Essa imagem de Deus que foi deturpada, ela foi totalmente degrinida, ela passa a ser restaurada, e ela passa agora a acontecer na sua vida, na minha vida, porque Jesus veio para fazer essa obra. Amém? Amém. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, amados, como eu sempre ensino a vocês, preste atenção quando você for ler um texto e quiser compreender esse texto, como eu já ensinei para vocês, preste atenção nos verbos. Uma essência, amados, que faz toda a diferença aqui é: Deus disse, façamos, plural. Ou seja, ele não estava só. Tá? Ele não estava só. E aí, amados, dá para se entender que Deus estava com mais algumas outras pessoas, porque ele falou no plural. E você vai ver, amados, que na maioria, muitas vezes, principalmente aqui no começo da criação, nós vamos ver, amados, que na ação de Deus, sempre Deus usa o plural. Isso, amados, vem nos mostrar também, nos ensina que nós não podemos viver uma vida isolada. Nós precisamos, amados, de outras pessoas. Nós precisamos de irmãos do nosso lado. Nós precisamos, amados, de pessoas que nos orientem, que nos ajudem, que nos acompanhem. Pessoas de sabedoria, pessoas maduras, para nos aconselhar e nos orientar. Mas isso, amados, requer de nós uma predisposição em obedecer, e principalmente a palavra linda que eu gosto, se submeter. Se Deus, que é Deus, quando ele ia fazer algo, ele disse, façamos. Quando foi lá na Torre de Babel, e que os homens pensaram, entenderam, que achavam que podia se igualar a Deus, com certeza movido pela essência de Satanás, que fez a mesma coisa lá nos céus, né? E aí Deus disse: olha, desçamos e vamos ver o que os homens estão fazendo. Vamos descer, plural. Amém? Então aprenda isso. Não existe essa caminhada solitária com Jesus. Nós precisamos de pessoas do nosso lado, né? Tanto que quando Deus criou o homem, ele também fez uma declaração aqui, né? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, o Senhor diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Tá? Isso aqui, amados, engloba toda a nossa essência, o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós vivemos. Entenda isso. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos, não pode. O que é que Satanás está fazendo hoje? Isolando. Ele está encarcerando, amados, as pessoas dentro do quarto, principalmente a nossa juventude. Vocês já perceberam isso? Os jovens hoje, amados, querem estar isolados. Sei que aqui vocês têm irmãos aqui que tem jovem na sua casa. E presta muito bem atenção. Não é? Eles pegam, amados, se fecham. Né? Ele já tem esse amiguinho aqui, esse companheiro dele, e se isola dentro do quarto. Ele come no quarto, só dorme no quarto, toma banho no quarto, tudo é no quarto. O quarto, amado, virou ali o mundo dele. Amados, isso é um princípio usado por Satanás para poder destruir, para poder, amados, pegar a mente desse jovem, amado, e colocar todo tipo de porcaria deste mundo. E as matérias que eu mais vejo, amados, que eu gosto de olhar, notícias, infelizmente, pais desesperados, filhos que saem de casa, filhas, principalmente as mulheres. Você que tem mulher em casa, tem que cuidar, porque eu já vi várias matérias, amados, de filhos mulheres, 15, 16 anos de idade, que o pai procura o canto mais limpo, saiu para fazer uma coisa e não voltou mais, e fica feito um louco atrás da filha. Quando vai ver, ela foi para a rodoviária, o canto pegou, muitos pegou, ela está em outro estado, porque ele estava se comunicando com uma pessoa aqui pelo Instagram, e aí vai para essas mídias que tem hoje, se comunicou com uma pessoa, marcou um encontro.
Quando vai ver lá, um cara lá de 50, 60, 70 anos de idade. Ele bota lá aquela figura, conversa lá. Um jovem, 16, 15 anos, né? Ele sabe fazer a coisa, e ali os pais desesperados, e às vezes o jovem está lá e manda um recado, manda coisa para o pai, dizendo que não se preocupe. Como é que não se preocupa? Tá? Então aprenda isso. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom, é péssimo. É péssimo que o homem esteja só. Portanto, não queira andar com Deus sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa do seu irmão. Aprenda isso, viu? Isso é unidade, é comunidade, é união. E Jesus sempre mostrou isso. Amém? Amém. Então, amados, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Né? No capítulo 2, vai agora esmiuçar a questão da parte da criação do homem. O motivo pelo qual Deus criou o homem, a queda do homem e as consequências das decisões que Adão e Eva tomaram. Então, no capítulo 2, o capítulo 2 vai justamente esmiuçar o que aconteceu no capítulo 1. Aprenda isso, tá? E aqui vem, no capítulo 2, na minha Bíblia, a partir do verso 4, diz assim: a origem da humanidade, tá? Esta é a origem da humanidade dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e um fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tá? O homem se tornou um ser vivente. Deus idealizou tudo aquilo que ele fez, e depois dele formar tudo, ele fez o homem, né? Aí diz aqui, verso 8: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado leste, e ali colocou o homem que formaram. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boa para o alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, amados, Deus criou o homem. Mas, amados, um dos primeiros princípios que o homem precisa entender é de que quando Deus criou o homem nasceu, e quando nasceu já existia um princípio, o princípio da obediência. Essa é uma das artimanhas de Satanás, aliás, a principal, é levar você a desobedecer a Deus, é levar você a fazer aquilo que Deus estabeleceu, e você vai fazer o contrário, é quebrar as leis espirituais. Uma das coisas que mais tem me preocupado, você sabia, na igreja? Uma das coisas que mais tem me preocupado, amados, na igreja, é que nós precisamos conhecer essas leis espirituais. Porque muitas vezes, amados, nós passamos despercebido. E eu quero dizer para você, amados, se você vai infringir uma lei que essa lei existe, e você infringiu essa lei, você é culpado. Por quê? Porque você deveria saber. Porque se ela está estabelecida, é como eu falei para vocês, né? Eu apliquei uma vez aqui: você vai passando no carro, pronto. Eu fui parado na Blitz aqui sábado, né, uma vez que tinha ali na Cancela. Eu trouxe um colchão na cama que eu ganhei da minha mãe. Só que eu, conhecedor de uma lei que foi estabelecida, que você não pode mais levar nada em cima de um carro ou de um caminhão que seja amarrado com corda, não pode mais, né? Antigamente amarra os caminhoneiros, vocês viram o caminhoneiro, né? Bota aquelas cordas, acho legal aquele toque que ele tá, tem que puxa assim e tal. Não pode mais, não pode mais corda, não pode mais liga, não pode mais nada. Você tem que comprar fita, é um tipo de fita de nylon, tipo simples, às vezes simples de nylon que tem, e aqui ela tem um dispositivo que você bota lá e ela engancha, pega ela aqui, aí tem um dispositivo outro, um gancho, e você coloca ela aqui dentro desse dispositivo, você fica, ele mesmo estica, ele dá um esticamento tão bom, mas fica bem esticadinho, você faz só assim, pronto. Por quê? Porque é um dispositivo que existe hoje, muito seguro, para poder levar alguma mercadoria em cima do carro. Então, amados, fui parado na Blitz, como eu falei para vocês, me atuaram por causa de outras situações.
Mas se eu tivesse com um colchão em cima, cama em cima do carro, amarrado com corda, eu tinha levado uma multa, tinha levado um rela, tinha me chamado a atenção, e eu não tinha o direito de chegar e dizer assim, mas eu não sabia. Ele não quer saber se você não sabia. Está lá no Código de Trânsito, é proibido levar mercadoria em cima do carro amarrado de corda no carro. Por que é proibido? Amados, entenda uma coisa. Já era. Entenda uma coisa. Olha, o bicho não teve muita felicidade. Entenda uma coisa, que você refrigerar pelo lado contrário, né? Pelo lado da frente. Entenda uma coisa, olha. Tudo aquilo, mas às vezes que é estabelecido, as leis dos homens, a gente quer ignorar, não é não? Diz, tem que andar com cinto. Eu não sei como é que essa porcaria, cinto está me apertando, eu detesto. Aperta ainda aqui, roçando o pescoço daí e tal. Mas tem que usar. Por que diz que tem que colocar o cinto? Porque já aconteceu muitos acidentes em que vidas poderiam ser poupadas se tivesse colocado o cinto de segurança, porque realmente ele protege. A gente acha que numa pancada, numa batida do carro, a gente vai se segurar alguma coisa. Você pense, principalmente o nordestino, cearense, que pensa que vai conseguir segurar a cabeça dele. Não vai. É a primeira coisa que voa. É a cabecinha. É um dos mais pesados que a gente tem, ó. Né? Vai lá no para-brisa, taca a testa, o cinto ele tem um dispositivo lá que ele trava, né? Mas ele não gosta de usar o cinto. Então, mas aquilo que foi estabelecido que há nas leis de trânsito é porque com certeza aconteceu alguns acidentes. Eu vou falar aqui de algo muito trágico, até para que você entenda isso, né? Eu vi também uma reportagem muito triste, para você ver, amados, os acidentes aqui são inusitados. A gente às vezes pensa que pode prever um acidente, não está. Por isso que a gente tem que andar e tem que ter todo cuidado, né? Eu vou contar algo muito rápido aqui para vocês, de uma reportagem que eu vi, de que duas jovens vinham na moto e, amados, na frente viu um carro que estava com as madeiras em cima e não estava presa na fita, talvez em corda, as cordas se afrouxaram. Uma madeira voou, pegou na moça que estava atrás da moto, amados, a madeira. A jovem tinha 17 anos de idade, desceu por ela. Você acredita nisso? Agora você imagina tal coisa acontecer. Né? Você imagina tal coisa acontecer. Então, amados, tudo aquilo que é estabelecido, amados, é porque existe uma razão. E Deus disse aqui, olha, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E também no meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? E aí, amados, quando Deus colocou o homem no jardim, ele deu uma ordem. Adão, olha essas árvores aqui, tudo é boa para o alimento, agradável ao paladar. Mas tem uma coisa, existe essa árvore que está no meio do jardim, que você não pode tocar nessa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para ela. Dois 16, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Outro princípio: Deus não criou o homem para ser preguiçoso. Deus não criou o homem para ser vadio. Deus não criou o homem para viver nas esquinas, na calçada, conversando da vida dos outros. Ele criou o homem para trabalhar. Apesar dele ter abençoado, apesar dele nos dar toda a condição, mas ele não criou ninguém, nenhum homem para ser filho de papazinho, para passar o dia no celular, esperando comer o feijão, a mamãe trazer o prato, esse dele não come. E olha lá que tem mãe que ainda bota na boca, de um cabrão, tem, que eu já vi. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim, eu já vi, sei quem é, não é daqui não. Eu olhava e via assim, misericórdia, esse menino não vai crescer não. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, coma, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Tá? Então Deus foi muito claro.
Amados, o pecado existe, existe. Mas não adianta dar desculpa para Deus. Não adianta. Nós somos práticos, especialistas em desculpas, desfarrapado, não dá mais. Tá? Hoje, fui lá na tarde agora na padaria e encontrei um jovem, casal. Eu tinha vindo aqui para essa igreja. Eu cheguei aí, rapaz, que foi que você não gostou? Não é isso, não, tá de rapaz, estavam cuidando para a igreja, para buscar. Aí eu falei para ele, não, para você que tá, eu trabalho. Aí eu disse, sim, mas no domingo, aí a pessoa que estava lá, eu falei, disse assim, não, mas no domingo ele trabalha. Eu digo, você trabalha porque quer. Porque Deus dá 7 dias. Mas está estabelecido, você conhece a palavra. É o dia do descanso, é o dia que nós consagramos ao Senhor, porque o seu corpo precisa. E eu conheço muito bem a pessoa. Ele trabalha porque quer mesmo. E eu disse para ele, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar um tempo que você vai se arrepender de não ter tido tempo para Deus, mas vai ser muito tarde para a tua vida. Porque você está trabalhando porque quer. Porque eu disse para ele, eu trabalhava também no domingo. Mas eu cheguei, bati o martelo e disse, não vou mais. Não trabalho no domingo. Mas tem família e tem tudo, sim. Mas se eu entreguei a vida ao Senhor, é Ele que cuida de mim. Não depende do trabalho, depende de Deus. Você tem que aprender isso. Então, infelizmente, nós somos práticos e rápidos para inventar desculpas, né, sobre aquilo que Deus estabeleceu. Deus disse, não come, porque no dia que você comer desse fruto, vocês morrerão. Pronto. Deus fez a morte? Não. A morte existe. A morte ela existe a partir do princípio bíblico que é quebrado, a partir do princípio daquilo que Deus estabeleceu é quebrado. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa. Vamos lá. Depois que Deus falou isso para Adão, Deus chamou Adão e disse que ele desse os nomes aos animais que ele fez, e Adão assim fez. Então Deus não criou nenhum burro. Adão era muito inteligente, porque deu o nome a todos eles, não repetiu nenhum. Né? Tá certo? E depois disso, Deus olhou e disse assim, não é bom que ele esteja só. Falei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, amados, Adão. A estrutura do Adão, nós precisamos entender isso. Adão, quando Deus criou ele, qual é a estrutura dele? Ele veio do pó da terra. Até então ele era apenas o que? Uma imagem, né? Existem aí as imagens que as pessoas estão pensando. É algo que é criado de gesso, de madeira, de barro, mas continua sendo uma matéria. E Deus não criou nenhuma imagem para ele colocar lá numa prateleira e ficar olhando. Olha o ovo que eu fiz. E aí, colocou o nome de Adão, aquela imagem. E aí, Adão, como é que está aí? Tudo beleza? E Adão está lá de olho tudo. Não pensa? Não fala? Não pensa? Mas como é que a gente se submete a isso, né? Depois a gente cai na ficha. Não sei cair na ficha. Meu Deus, que papel de ridículo eu fazia. Né? Aí Deus olha aí, ó. Aí viu o homem que eu fiz? Grande coisa. Um ser estático, que não faz nada, mas eu me alegro, porque eu fiz e tenho ele como uma presença de alguém. Nunca Deus ia fazer isso. Então, amados, quando Deus criou Adão, diz aqui a palavra de Deus que ele soprou nas suas narinas. E após esse sopro, amados, ele soprou um fôlego de vida. Então, esse sopro trouxe vida para Adão. Tá certo? E aí, depois desse sopro de vida, o homem se tornou um ser vivente. Amém? Amém. Diz aqui, amados, que depois do pecado, Adão viveu 930 anos e morreu. E ele teve filhos e filhas. Tá? Diz aqui, amados, que Adão, ele gerou o filho dele, Sete, a sua imagem e semelhança. Preste atenção à história, para que vocês entendam. Se você não estiver entendendo, você pode dizer, levantar sua mão, pastor, não estou entendendo direitinho, dá para explicar melhor. Porque eu peguei esse estudo, embora ele sendo um vídeo, é legal, bom, mas precisa pegar um pouquinho, né? Então como eu disse para minha esposa, olha, o estudo é 35 minutos, eu tenho certeza que eu nem olhei a metade e nem vou dar na metade que eu olhei ainda não vou dar hoje. Porque eu gosto de deixar as coisas claras, porque eu creio que vocês estão aqui para aprender, não é não? Amém. E eu também, viu? Tá certo? Então, amados, vamos agora raciocinar, usar a cabecinha cearense, deve ter um cérebro medonho, né? Tá certo?
E vamos agora, amados, raciocinar para que você, eu estou conduzindo a vocês para que você entenda o princípio da criação, tudo que aconteceu e o que a gente precisa viver hoje. Tá? Então, Deus criou o homem, soprou nas suas narinas, ele passou a ser o vivente. Deus pega o homem que fez, coloca no jardim, tem tudo do bom e do melhor, vocês podem comer de tudo, e já deu uma ordem, limitou, deu uma ordem para não coma dessas árvores, porque no dia que comer você morrerá. Então, nós entendemos que o primeiro Adão, o primeiro homem, ele é um ser espiritual. Amém? Amém. A morte não fazia parte. Chover lá. Agora vai ter que ameaça. Qualquer coisa, baixa aí. Olha, não vamos dispersar, tá? E senão vocês vão perder aqui o fim da meada. Aí não adianta não, você vai sair daqui ou confuso ou sem saber de nada. Tá? Mas internet vai resvalar aí. Tá bom, né? Tá bom, vocês também nessa porta. Olha, presta atenção pra cá. Então, amados, olha, presta atenção. Deus que o homem colocou no jardim, colocou uma limitação e disse: se você comer dessa árvore, você morrerá. Então o que é que a gente entende? Adão não conhecia a morte. Adão não era para morrer. Deus criou o homem para morrer? Não. Porque seria um Deus perverso, não. Não foi assim que Moisés disse? É assim que o homem entende. Quando Deus chegou para Moisés para libertar o povo, Deus libertou o povo através de Moisés. Moisés foi, trouxe o povo, chegou diante do mar, o faraó vinha e disse: Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou dizer do Senhor? Porque o Senhor tirou aquele povo para morrer aqui. Depois, do lado, faltou, acho que era comida, água, sei lá. Aí o povo reclamando, aí chegou para. Não, o povo pecou. E Deus disse: Moisés, não vou destruir esse povo, porque esse pecado aí está desse jeito e só vai escapar tu e eu vou fazer de você uma nova nação. Não, você quer que eu dizer do Senhor? Tirou o pessoal do Egito para matar aqui no deserto? Não, foi um pecado. Adão não nasceu para morrer. Adão nasceu para viver eternamente. Deus ia criar algo para morrer e depois ia ficar crente de novo? Não, amados. O que Deus faz está feito. Mas agora, infelizmente, amados, é a questão do pecado. E aí, amados, Satanás já habitava, o indivíduo já habitava, porque ele é um anjo caído. Ele habitava com Deus, mas por causa do pecado, ele caiu aqui para a terra. Ele tem Marte, Júpiter, né? O planeta aí, né? Mas também lá não tinha ninguém. Né? E aí, amados, o que é que Satanás faz? Tá? Adão não tinha a morte como na sua essência. Adão tinha a vida eterna. Adão era um ser espiritual. Tá? E aí, amados, Satanás sabendo disso, né? Deus vai criar a mulher, né? Na costela de Adão, a primeira cirurgia. Aí no capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, uma cobra que fala, né? E aqui nós vemos aqui uma manifestação, certo? Aí ele diz: olha, ele chega para a mulher, Eva está lá perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava lá pertinho. Vocês estavam perto de outras árvores. Para ela já sabia da ordem que Deus deu para Adão, e Deus passou para ela, Adão passou para ela sabia muito bem disso, mas ela estava no jardim, aquela árvore estava lá, até então estava tudo de boa, né? Mas aí Satanás entra na história, né? Através de quê? Através de um animal. E ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Ele já chegou questionando. Ele fez aqui um questionamento. Um questionamento, ele jogou o verde para colher maduro. Ele jogou aqui um questionamento. E esse questionamento, amados, trouxe à mente da Eva aquilo que depois ele falou aqui. Vamos lá. Aí ele disse: respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Foi interessante, né? Sabe o que eu observei? Depois desses anos todos lendo a Bíblia, principalmente esse texto aqui. Olha o que foi que ela disse para Satanás. Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Não coma do fruto e
não toque nele. Como é que dá para comer algo se você não tocar? Me diz aí. E aí é um princípio para você voltar hoje. Amado, evite tocar. Não toque. Viu? Fuja do pecado. Não brinque com ele, não. Porque ele é perigoso. Você não pode nem tocar nele. Existe, amados, na Amazônia, um tipo de sapinho, bem bonitinho, lindo a cor dele. Uma amarelinha, a coisa mais linda amarela, a cor dele. Toca nele. O veneno dele é tão potente, amado, que só o toque dele entra na tua corrente sanguínea e já é. Venenosíssimo. Você pode até olhar para ele, mas você não pode tocar nele. Assim era o fruto que estava no jardim. Deus disse: vocês não comam do fruto e nem toquem nele. Ou seja, passe longe. Isso é um princípio bíblico para nós. Cuidado. Não toque no pecado. Não alise o pecado. Tá? Não ande com ele, não traga ele para perto de você, não. Querer ele ir longe. Não evite tocar, porque depois de tocar, desgraça. O próximo passo é comer. É provar. Aí, meu filho, é que aí de água abaixo. Então, ela respondeu isso para a serpente. Agora presta atenção. O que foi que a serpente disse? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás não disse. Porque Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. E vocês, como Deus, Adão não estava lá, mas ele já trouxe para o plural. Ele já deu uma intenção para Eva, que aquela ação dele também devia acontecer com Adão. Você está entendendo aqui? Ele também falou tudo no plural. Ele não disse: no dia que você comer, você vai ter discernimento, você vai conhecer Deus. Não. Ele queria Adão também. Porque ele sabia, amados, que Deus deu uma ordem para Adão. Ele sabia que Deus constituiu Adão, amados, como uma autoridade. O homem é uma autoridade espiritual na casa, na família. Ele sabia disso. Pode prestar atenção. Quando ele quer destruir uma família, quem é que ele primeiro tira de casa? É a mulher ou o homem? O homem. Está vendo? Então, o Mateus sabia que por intermédio de Eva, ele também ia alcançar Adão. E é por isso que ele falou tudo no plural. Você junto, com Adão também. Não é só você que vai ter discernimento, não. É Adão também. Vamos lá. Agora o princípio é esse que eu quero que você entenda. Olha só o que ele disse. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então, amados, você sabe o que aconteceu? Eva olhou para o fruto. Foi despertado nela a curiosidade. Ela olhou para o fruto e viu que era agradável ao paladar, bom aos olhos, mas Deus não disse isso aqui, ó. Todo tipo de árvore é agradável aos olhos e boa para o alimento, para comer. Mas só, amados, que depois que o pecado que entrou na mente dela, ela olhou para esse fruto com outros olhos. Não era com mais intenção de se alimentar, era com a intenção agora de ter um conhecimento além de Deus, de se querer igual a Deus. Mas é assim que Satanás faz na igreja. Ele consegue alcançar pessoas, infelizmente, e ali faz como Arão e Miriam. Datã e Abirão também se levantaram. Deus só fala com Moisés, fala com ele também. Aí Deus só fala com o pastor, só dá autoridade a ele, dá a nós também. É assim que ele faz, né? É assim que ele faz. Então, mas o princípio é esse. Depois que eles comeram do fruto, o que foi que aconteceu? Eles se esconderam de Deus. Perderam o quê? O relacionamento com Deus. Eles perderam o quê? A intimidade com Deus. Eles perderam o quê? Uma conexão com Deus. Se esconderam. Perdeu aquela conexão que ele tinha. Perderam a paz. E veio o quê? A culpa. Né? E aí, amados, nesse exato momento em que eles comeram do fruto, eles desobedeceram, porque o fruto é fruto. O problema está aqui, ó. E no exato momento que eles comeram daquele fruto, amados, a morte entrou em ação. Adão e Eva morreram. Porque, amados, se eles não morressem, Deus estava mentindo. E Satanás estava com a verdade. Não é não? Ele disse aqui, olha,
certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Se Adão e Eva não tivessem morrido, Deus era mentiroso. É uma mentira do Adão e Eva. Mas eles morreram. E aqui eu levo para você o seguinte: como é que Adão e Eva morreram? Se depois disso Deus tirou ele do jardim e disse: agora vocês dominem tudo, podem comer tudo que tiver sobre a face da terra aí, se multipliquem. Como é que eles morreram? Se Deus deu ordem para eles se multiplicar, havia algum defunto se multiplicar? A não ser despedaçar todo aqui, se multiplicar e fedor, né? Então, amados, pensa aí, raciocina bem aqui comigo sobre tudo aquilo que eu já falei. Como que essa morte aconteceu? Não vou mais pregar. Não, mas não, você já sabe. Vai papel de besta, né? Exatamente, olha que povo inteligente. Amados, a morte é a morte espiritual. Adão e Eva perdeu aquilo que fazia conexão entre Deus e o homem, é o Espírito Santo. Adão tinha vida eterna. E quem é que nos dá a vida eterna? É o Espírito Santo. Tá? Eles perderam a ação do Espírito Santo sobre a vida deles. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos vai falar com Deus. E eles perderam essa conexão. Eles morreram espiritualmente. E agora eles estavam só em quê? No corpo. Tá? Mas tem mais. Amém? Amados, nós precisamos saber e entender a estrutura pela qual Deus nos criou. Aprenda isso. Porque aí você, sabendo a estrutura que Deus lhe criou, você passa a viver essa estrutura. Porque foi exatamente isso que Satanás fez. Depois do pecado, ele cegou o entendimento do homem. E nós perdemos essa essência pela qual Deus nos criou. Nós temos uma estrutura. E essa estrutura, amados, faz parte do nosso dia a dia. Só que por não conhecermos essa estrutura, nós vivemos de qualquer jeito. E é desse jeito que Satanás quer. Porque Deus, amados, ele estabeleceu uma criação. Deus é organizado. Ele não começou, amado, pelo mar, pela água, pelos peixes. Ele começou pela luz. Foi estabelecida uma ordem. Deus veio criando uma ordem. Amém? E tudo que Deus faz é assim. Ele é cronologicamente certo. E aí, amados, nós precisamos entender isso. Então nós precisamos saber e entender a estrutura pela qual Deus nos criou. Que estrutura é essa? Vamos lá. Gênesis, continua aqui em Gênesis, está certo? 2:6 diz: Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pronto. Aqui, amados, nós temos a estrutura do homem. Tá? A estrutura do homem. Primeiro, o que foi que Deus fez? Ele criou, ele formou o quê? O corpo. Ele pegou o pó da terra e formou o homem. Então Deus formou primeiro o quê? O corpo, tá? É bom. Estraga daqui no estudo, rapaz. Exatamente. Então, amados, primeiro ele criou o quê? O corpo. Tá? Deus formou o corpo. Depois, Deus concede ao homem o quê? O espírito. Ele sopra as suas narinas. E ele se torna um ser vivente. Tá? Mas esse espírito é exatamente o que vai fazer a ligação entre Deus e os homens. Tá? Abra aí Romanos 8:16. Quem vai falar Romanos 8:16? Quem leu? Ou quem achou pode ler. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entenderam aí? O próprio Espírito, que próprio Espírito? O Espírito Santo de Deus. Testifica ao Espírito de quem? Do homem. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Adão e Eva tocaram no fruto, eles quebraram a lei espiritual. Eles desobedeceram a Deus e automaticamente morreram. Que morte foi essa? O Espírito Santo saiu deles. Porque o Espírito Santo não habita em corpo de pecado, de desobediência, de rebeldia. O Espírito Santo não faz parte do corpo desse. Então, a partir do momento que eles comeram do fruto, Eva comeu, entregou para Adão, o Espírito Santo saiu deles. Aquilo, amados, que
era uma conexão que eles precisavam ter. Você tem um rádio, o rádio tem um corpo, né? Tem lá a sua estrutura, alto-falante, capacitores, fio, mas o rádio precisa ter algo nele aqui que se chama receptor. O Espírito Santo é um receptor. Você tem uma televisão de 50 polegadas, última geração, massa televisão. Você liga na tomada, ela já presta? Ela precisa de quê? Para pegar canais, porque hoje tem pela internet, né? Mas precisa de quê? De uma antena, né? A gente precisa de uma antena. E as antenas é cara, porque né, as antenas agora passam speed de peixe, carinho só. Então, aquela antena é que vai fazer onde as emissoras têm acesso à sua televisão. Então, aquela antena para nós hoje se chama Espírito Santo de Deus. Sem aquela antena, nós não temos condição de mostrar os canais da pessoa assistir os filmes, assistir a novela, não temos quem assistir. Certo? Não. Então, amados, o Espírito Santo é esse. A partir do momento, amados, que o homem pegou contra Deus, aquela antena foi tirada. Ela perdeu a conexão. Você já viu uma televisão sem conexão com nada? Presta para quê, amados? Para criar poeira. Então, amados, esse receptor se chama Espírito Santo de Deus. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo, conhecedor dessas verdades de Deus, proferiu essas palavras. Pois o próprio Espírito Santo de Deus, testifica ao nosso Espírito. Ele chega para o nosso Espírito e diz assim: olha, você, ele aí, é filho de Deus. Aí Satanás, sabendo disso, o que é que ele faz? Nos faz, amados, não entender que nós precisamos dessa conexão, dessa antena. E a gente fica vivendo sem essa conexão, sem essa antena. E aí você fica no muro das condenações. Eu não gosto de mim, eu acho que Deus isso, eu acho que aquilo, porque é só para mim pessoas dizem: não, eu acho que Deus isso, aquilo, o que foi? Não, porque estou desanimado, porque assim, eu acho que Deus assim, e aí vai. Sabe por quê? Porque você está sem antena. Não tem condição de se conectar com Deus, amados. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Deus concede ao homem uma alma. Tá? O que é isso? Amados, primeiro, nós temos um corpo. Nós recebemos um espírito. Tá? Um espírito. E aí, amados, também, Deus nos concedeu o quê? Uma alma. E a partir desse momento, o homem se tornou um ser vivente. O que significa alma? O que é alma? Às vezes a gente tem dificuldade. Nesse livro que eu estou lendo, ele disse que perguntou a várias pessoas o que é alma. Pessoas conhecedores, né? Então a pessoa diz: nós temos que colocar o espírito. Pois expliquei. É isso mesmo. Só que, realmente, essa divisão para que a gente entenda e comece, amados, a viver isso na gente. A alma, amados, o homem passou a ser vivente. O que é isso? Eu, pensando sobre isso, orando aqui ao Senhor, uma vez que às vezes pessoas têm tanta dificuldade de explicar. Mas aí eu pensei aqui em algo, o Espírito Santo me deu uma direção seguinte. A pessoa, ela tem ali um corpo, ela adoeceu. E aí, é que muitas vezes a pessoa diz ali assim: fulano de tal, está lá no hospital, está com máquina, ela teve morte cerebral. O que é a morte cerebral? Tem o cérebro da pessoa. Mas, amados, existe a alma. A alma é que dá vida. A alma é onde está a sede das emoções. É onde eu me alegro. É onde, e aí vai, onde move o nosso corpo, move todo o nosso ser. Quando a pessoa houve uma morte cerebral, amados, a alma deixou de trabalhar no corpo. O corpo está lá. A estrutura continua lá, mas não tem vida. Então, amados, nós precisamos entender que a alma do homem é exatamente essa parte do nosso cérebro que move todo o nosso ser. A alma, amados, é que nos faz, amados, ter conexão com todo o nosso corpo. A dor, a tristeza, a alegria, tudo isso vem da parte da alma do homem. Tá? Tem um texto aqui, eu não me lembro. Deixa eu continuar. Tá? Então a alma, amados, ela é responsável em dar vida ao homem. Então aprendemos hoje o quê? Eu tenho um corpo. O Senhor me concedeu um espírito, tá? E eu tenho uma alma.
esse Espírito que Deus me concedeu, fogo de vida. E esse Espírito está dentro de mim para quê? Para que, através do Espírito de Deus, eu tenha uma comunicação com o Senhor. Porque Adão continuou tendo Espírito. Adão continuou tendo alma. Ele só não tinha mais, era o Espírito Santo. Então não tinha mais condição de ter conexão com Deus. Amém? Amém. E uma observação, mas que eu coloquei aqui. Adão foi moldado à natureza de Deus. Se Deus é Espírito, Adão tinha que ser o quê? Espírito. Só que Deus é Espírito e Adão contém o Espírito. Vocês entendem isso? Deus, a essência dele é Espírito, ele é espiritual. Mas não tem como Adão ser a mesma essência de Deus no que diz respeito a ser espiritual. Mas aí Deus concedeu a Adão um Espírito. Então é Deus que concede o homem a ter um Espírito. E Deus fez Adão à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Amém. Ele diz, eu sejam santos, porque eu sou santo. Tá? Então nós precisamos também entender isso. Ponto 3, eu coloquei aqui. Então concluímos que o homem possui uma estrutura formada por, primeiro, espírito. Tá? A ordem é essa. Espírito, alma e corpo. O corpo está em último lugar. Quando Adão pecou, amados, Satanás passou agora a administrar o corpo através do pecado. E aí, amados, subjugou o espírito e a alma do homem. Onde é que o homem é subjugado na alma? Subjugado ele está agora sendo condicionado à alma. Sabe quando é que o homem é subjugado à alma? Que Satanás faz isso? Pessoal alcoólatra. Ele tem o desejo desenfreado de beber, porque precisa beber tudo. Ele não controla. Porque essa alma está subjugada pelo pecado. E Satanás, como ele disse para Jesus, subiu Jesus lá no ponto mais alto e disse, olha para isso tudo aí. Tudo isso te darei se prostrarem e me adorares, porque foi me dado. Ele tomou esse poder. E aí, amados, é exatamente isso que Satanás faz. Ele subjuga a sua alma. E, consequentemente, torna cativo o seu espírito. E aí você não tem condição de ter conexão com Deus. É isso que o pecado faz. Amém? Amém. E aí ele inverteu essa ordem. O corpo, amados, é que aparentemente, através do pecado, está no domínio de todas as coisas. Não consegue mais se estruturar, não consegue mais estruturar a vida, perde a graça, perde o prazer de se vestir, de se arrumar e tal. Por quê? Porque Satanás está subjugando a sua alma e o seu espírito. Por causa do pecado, ele tem domínio sobre o corpo. Amém? O Espírito, amados, o Espírito Santo, o Espírito, ele é o meio pelo qual Deus se comunica com os homens. Tá? O corpo e a alma, ele está relacionado, como eu falei agora há pouco, deu um exemplo, às questões dos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos aí? Vamos lá, os alunos aí, o pessoal da escola. Quais são os nossos 5 sentidos? Que a gente sempre aprende isso na escola. Olha aí, rapaz. Audição, visão, olfato, paladar e amém. Pronto. Então, amados, a nossa alma, tá? Ela está relacionada aos 5 sentidos que nós temos. E aí ela se conecta com o corpo para que você tenha essa noção. Tá? Porque é o corpo que faz isso, né? Mas é a alma que faz você ter essa percepção. Amém? Amém. O Espírito, amados, é o meio pelo qual Deus se comunica com os homens. Nunca esqueça disso. Abra aí 1 Coríntios 2,14. Primeira Coríntios 2,14. Quem lê? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo aí, amados? O homem natural não tem condição. Esse natural aqui, amados, é um adjetivo grego
que é psique, que é vida, é um ser, mas não passa disso. O homem natural, o que é o homem natural? É o homem sem o Espírito Santo de Deus. É por isso que a pessoa não tem condição. Como a palavra do Senhor diz, né? Não diz, aquele que é nascido da carne, discerne as coisas da carne. Aquele que é nascido do Espírito, discerne as coisas do Espírito. Então o homem natural não tem condição. O que é o homem natural? É o homem que não tem o Espírito Santo de Deus. É que não tem antena. Ele não tem um receptor. Ele precisa desse receptor para poder realmente discernir as coisas de Deus. Por isso que as pessoas sendo pregam ali, se não há uma ação do Espírito Santo, ele não entendeu nada. Ele vai levar para... Ele só entendeu a parte carnal, natural dele. Por isso que a gente precisa mais do Espírito Santo para abrir os olhos da pessoa. Para aquilo que você está falando. Muitas vezes a gente está falando, você está pregando para a pessoa com toda a força, com todo prazer, empolgação. E aí você olha a pessoa. Tá bom. Sim, mas o jogo, sabe de quanto? Do Fortaleza do Ceará? Fortaleza apanhou para mim. Geralmente é assim. Você terminou de pregar, se empolgou ali. Hoje eu aconselho para Jesus. A pessoa, sim, tu sabe o resultado do jogo? Aí você se decepciona. Por quê? Porque não há oração do Espírito Santo. O homem natural não tem condição de entender. Você falou, e não entendeu nada. Você já se encontrou nessa situação assim? Eu já. Tá? A palavra natural, amados, como eu disse para vocês, ela vem do grego, né? Deus disse que Adão morreria se comesse do fruto da árvore da vida, e assim aconteceu, pois Adão perdeu a sua conexão com Deus, que era feita através do Espírito Santo, como eu já falei para vocês. E como é que essa conexão pode ser restaurada? Como é que essa antena pode ser colocada de volta nessa casa, nessa vida da pessoa? 1 Tessalonicenses 5,23, abra aí, leia. 1 Tessalonicenses 5,23, o que é que diz aí? Como que essa conexão pode ser restaurada? Como que o Espírito Santo pode voltar a agir na vida dessa pessoa? Primeira Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente, que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o Espírito, aí, amados, o apóstolo Paulo, ele vai falar da nossa essência, da nossa formação. Espírito, olha a ordem que ele colocou aí, lê novamente aí a ordem. Está vendo aí, amados? Interessante, né? O apóstolo Paulo conhecia essa essência, né? Essa ordem estabelecida por Deus, tá? E ele diz, amados, que toda essa essência, ela tem que estar na expectativa de quê? Da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Alguém aí pode me dizer por quê que ele falou isso? Essa ordem só poderia ser estabelecida na vinda de Jesus. Aqui ele está falando quando Jesus vinha. Ele está falando da vinda do Senhor Jesus. Ele está falando dessa ordem, né? Leia novamente. Ele vai ser restaurado. Vou ler aqui. Porque o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chamou é fiel e fará assim. Ele está falando aqui, amados, na segunda vinda de Jesus. Esse corpo, agora, ele já foi ajustado. Ele estava desajustado. Antes era corpo, alma e espírito. Agora é espírito, alma e corpo. Ele está ajustado. Mas por que ele está ajustado? Olha aí. É o começo de tudo. É exatamente o começo de tudo, tá? Agora eu vou dizer aqui para vocês algo que a gente vai trabalhar esse aqui que eu achei super interessante.
Preste atenção que eu vou falar aqui para vocês. Se quem quiser anotar, porque eu já disse, anote, porque você não tem uma CPU aí. As cabecinhas a gente não guarda muita coisa. Por isso que eu imprimi aqui, eu peguei o estudo, escrevi, eu digo, não, vou imprimir bem direitinho para ficar aqui bem legal. Né? Olha, preste atenção. Desde a queda de Adão, desde o pecado de Adão, até Pentecostes. Você se lembra do Pentecostes? Lá em Atos? Desde a queda de Adão, olha só o tempo que levou, até Pentecostes, quando Deus queria se comunicar, amados, com alguém, Ele derramava do seu Espírito sobre essa pessoa. Eu achei interessante isso. Desde Adão até Pentecostes, quando Deus queria se comunicar com alguém, Ele derramava do Espírito sobre essa pessoa. Tá? Porque desde o início, amados, da criação, está vendo esse aqui que eu achei aqui no meu coração? Desde o início da criação, Deus queria ter um relacionamento com o homem, que criara, que só seria possível pela ação do Espírito Santo. Deus criou o homem para se relacionar com ele, mas o homem natural não tinha condição, se Deus não tivesse colocado um Espírito e concedido um Espírito para fazer canal com este homem. Understand? Estão entendendo? Não? Com esse sorrinho? Vocês estão entendendo? Amados, Deus criou o homem para o seu louvor. O homem não tem condição de louvar a Deus se ele não tiver o Espírito Santo. Deu para entender agora? O que é louvar a Deus? Não é cantar, também não. Louvar a Deus é o seu estilo de vida, é a sua transformação, é a sua mudança, é a forma agora como você vive. Isso é louvar e adorar a Deus. E você não tem condição de fazer isso naturalmente pela sua força. Você pode até tentar, como eu já falei aqui. Você pode se esforçar para ser santo, para não tentar desagradar a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, fique muito claro isso. E não use isso como desculpa. Você não vai conseguir. Se você não tiver a pessoa do Espírito Santo na tua vida, direcionando você, guiando por aqui, vá por ali, vá para lá. Tá? Vejamos, amados, alguns exemplos da ação do Espírito Santo que quando Deus concedia ao homem. Tá? Números 11. Lá em Números 11, 16, veja aí, a gente vai ver um exemplo muito conhecido. Eu gosto muito desse exemplo. Vamos lá para o começo da Bíblia de novo. Números 11, 16. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam com você, ali com você. Continua? Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Olha aí, ó. Presta atenção. Moisés estava sobrecarregado com o trabalho que ele estava tendo com o povo. Deus disse, amados, que é uma árdua tarefa que é um povo realmente árdua, não é fácil. E Moisés já estava sobrecarregado. Deus viu isso e disse: olha, Moisés, faça o seguinte: reúna aí 70 homens, autoridades, são pessoas selecionadas para ajudar nessa tarefa de guiar o meu povo. Eu vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar neles. Entenderam aí a ação? Desde Adão até Atos dos Apóstolos, até Pentecostes, Deus, quando queria se comunicar com o homem, ele descia o Espírito sobre ele, ele concedia o Espírito. Tá certo? Entendendo isso aí? Aprenda isso aí, viu? Aqui no verso 25 diz assim: o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou o Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Deus tirou o Espírito Santo que estava sobre Moisés. Deus tirou e disse: Espírito Santo, faz isso agora sobre cima desses homens aí. Tá certo? Esses homens, amados, eles começaram a profetizar.
eles começaram a falar em outra língua, eles começaram a falar das maravilhas de Deus. E foi só naquele dia. Porque depois o Espírito não estava mais sobre eles. Mas esse poder aconteceu. Eu quero dizer aqui para você, amados, que Moisés só conseguia falar com Deus. Por quê? Porque Deus colocou o Espírito Santo sobre ele. Ele não tinha o Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo sobre ele. Ele não possuía o Espírito Santo. Tá? Porque depois a gente vai ver por quê. Por que isso não aconteceu? Tá? Porque já havia uma programação de Deus. Mas esse era momentâneo, passageiro. Não. Moisés tinha ali o Espírito Santo. Né? E ali ele conseguia se comunicar com Deus. Tanto que se ele precisou de ajuda, aqueles homens não poderiam ajudar Moisés naturalmente. Eles tinham que ter uma experiência. E eles tiveram uma experiência naquele momento ali. Profetizaram, falaram das maravilhas de Deus. E só consegue falar das maravilhas de Deus quem tem o Espírito Santo. E aqueles homens puderam então ajudar Moisés. Amém? Amém. E aqui vamos para mais 2 exemplos que eu tenho para você. Vamos lá para o livro de Juízes. Para que você entenda e fique mais claro na sua cabecinha sobre o que é receber o Espírito Santo e ter o Espírito Santo. Juízes 3. Juízes capítulo 3, verso 9, vai falar de Otoniel. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, e os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos, acusando rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel e Kenaz faleceram. Pronto. Otoniel, amados, ele era um israelita, tá? E veja só aqui. Os israelitas clamaram ao Senhor e ele levantou um libertador. Quem era esse libertador? Otoniel. Ele era um juiz. Naquela época não tinha os reis, né? Somente agiam os juízes naquela época. E aí, amados, Deus colocou o Espírito sobre ele, para que ele pudesse exercer, para que ele pudesse cumprir ali uma vontade de Deus, que era dar vitória ao povo de Israel. Por que ele recebeu o Espírito Santo naquele momento? Porque ele era juiz, ele tinha uma função. Não foi todos que receberam, foi só ele. Porque Deus tinha um propósito na vida de Otoniel. Para que se cumprisse o propósito de Deus, ele precisava receber o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, amados, que o propósito de Deus só pode cumprir na tua vida se você tiver o Espírito Santo. Amém? Amém. Mais um exemplo. Juízes 6. Vamos lá ver aqui a história de Gideão. Capítulo 6, verso 34. É bem alto, para todo mundo ouvir. Pode gritar. Isso, vai. Então o Espírito do Senhor revistou a Gideão, e o qual tocou a buzina e os abititas, e se ajuntaram Olha o seguinte, pode ler só fora aí. dele. Pronto. É só o verso 34, tá? Então diz aqui, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiasitas para seguir. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Gideão buscou o Espírito Santo. Gideão sabia, conhecia o Espírito Santo. Gideão sabia que precisava do Espírito Santo. Ele tinha essa consciência? Não. Mas para que se cumprisse o propósito de Deus no povo de Israel em relação à guerra que ia acontecer, Deus concedeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi lá e se apoderou de Gideão. Então, amados, nós vimos aqui, e
como eu falei para vocês, desde Adão até Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se apoderava. Deus concedia o Espírito Santo, mas ele ainda não tinha uma ordem de se fazer templo e morada na vida das pessoas. Não tinha uma ordem. Por quê? Porque exatamente Deus estabeleceu princípios e estabeleceu processos para que isso pudesse acontecer. Até então, era momento em que o Espírito Santo se apoderou de Gideão, para poder, amados, conduzir ele de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Então hoje nós vamos parar por aqui. Aqui nós temos muito mais para acontecer, para que vocês possam entender e compreender, amados, quão importante é termos a ação do Espírito Santo, aliás, amados, termos intimidade com Ele, porque, amados, hoje nós somos privilegiados. Esses homens precisavam uma ação de Deus, uma ordem de Deus. Hoje, amados, nós já temos, já nos foi concedido. Agora falta uma consciência. Você pensa que Satanás quer, você sabe disso? Quer não, amado. Não quer. Porque o crente, amados, que tem o Espírito Santo, ele não tem dificuldade de ser santo. Ele não fica lutando contra o pecado, não. Por quê? Porque o Espírito Santo, amados, já torna o corpo dele santo. Quando você tem o Espírito Santo, amados, a essência do Espírito Santo, você já tem a essência de que você é livre. Aleluia. Quando não se tem, você vive condenado pelo pecado. Pecador, isso que tu está fazendo, mas teu pensamento. Não sei o que está, meu filho, o diabo perde tempo. Porque é isso que eu vejo muitas vezes, amados, as pessoas na igreja, mas vivem como condenado. Então o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Porque, amados, ele quebrou as cadeias. Havia uma restrição entre nós para poder entrar na presença de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, amados, o véu foi rasgado, o Espírito Santo foi liberado. Agora nós temos livre acesso para falar com Deus, porque agora a gente entende o que Deus fala, porque o Espírito Santo nos capacita. Você entende isso? Satanás não quer que você saiba disso. Porque a partir do momento que você tiver essa convicção, amados, a sua vida vai mudar. Você não vai viver como um condenado. Pecado, amados, Satanás não vai mais te por tanto pecado que Deus já te perdoou. É porque é isso que ele faz. Deus já perdoou, mas ele, como sabe disso, continua colocando na tua cabeça que ele não te perdoa, você continua se autoflagelando, você continua ainda vivendo na essência de pecado. Coisa que Deus já tirou muito tempo da tua vida. Ele diz, dos seus pecados não me lembrarei mais, te lançarei no mar do esquecimento. Mas o Satanás faz questão de lembrar. Aí ele disse, lembra que eu fazia isso? Aí ó, você lembra que tu era assim? Aí ó, é todo tempo, ele não dá descanso não, meu filho. Aí ele quer, amados, anular a ação do Espírito Santo, assim como ele fez Adão e Eva. Porque, amados, a partir do momento que você tem essa convicção da ação do Espírito Santo, que ele está em você, amado, você é um ser vivente. Você tem a vida eterna. Você sabia disso? É o Espírito Santo que nos conduz e nos dá, amados, a essência da vida eterna. Vocês vão aprender isso, porque tem mais. Isso aqui é só um pouquinho daquilo que eu peguei. Foi 35 minutos, mas eu levei aqui uma hora para falar sobre isso, não é nem a metade. Mas eu achei show, achei muito lindo, gostei demais. Eu viajei pensando nisso, voltei pensando nisso, e eu trouxe esse estudo aqui para vocês. Porque eu sei, amados, que é isso que a igreja do Senhor Jesus está precisando nesse século que nós estamos vivendo. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja que tem a vida eterna. Ela já passou da morte para a vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra.